Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides e está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal, que é o mais importante. Se inscreve aí, rapaz, dá essa força pra gente. Pra você é só um clique aí nesse botãozinho do lado, mas pro Despluga é fundamental, é importante, tá bom? Então se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Quero agradecer a minha equipe hoje na mesa, comandando tudo. Mari Cavalcante na produção, Fátima Nunes, obrigado meninas, vamos que vamos. Quero falar agora do nosso convidado. Ele é músico, ele é psicólogo, engenheiro de software, é professor da Universidade de Brasília e criador da primeira disciplina da felicidade em uma universidade pública, professor Dr. Vander Pereira. Seja bem-vindo ao Despluga. Tudo bem com você? Tudo bem, olá pessoal. Que bom estar aqui com vocês, Euclides, obrigado pelo convite. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. É um prazer ter você aqui, doutor. Mas vamos falar um pouco de você para que as pessoas que não te conheçam melhor. Quem é o professor Dr. Vander? Bom, sou professor da Universidade de Brasília, né, desde 2010. Também fui professor da Universidade Católica um bom tempo. E sou paraense. Estou aqui em Brasília, vim para fazer estudos a nível de mestrado e doutorado e fui ficando, né, nesse clima gostoso que é o Cerrado. Né? Brasília tem um clima bom, né? Muito bom. E aqui construí minha família, né, tenho filhos e desde 2018 acabei me tornando bastante conhecido por essa iniciativa de criar a disciplina de felicidade lá na UNB. Que legal. Pois é, sobre essa disciplina que muita gente tem curiosidade, como surgiu essa ideia? Como foi que o princípio dessa ideia de uma disciplina da felicidade? Bom, essa iniciativa ela já existe, né? Em universidades americanas já é bem difundida a disciplina de felicidade, né? Ciência do bem-estar, principalmente na Universidade de Harvard, que já tem um bom histórico, e mais recentemente Yale, e em várias outras universidades americanas, Pensilvânia e tal. E pelo meu perfil, eu tenho uma formação muito ampla, né? Tenho na área de humanas, área de saúde, área de tecnologia. Eu sempre tive essa pegada um pouco diferente, essa relação diferente com meus alunos. E já havia, desde quando eu entrei na UNB, que os alunos começaram a mapear, né? Pô, esse professor tem uma pegada aqui um pouco diferente. Havia essa solicitação, professor, cria alguma coisa aí para ajudar a gente aí, né? Então já havia uma certa demanda em torno essa necessidade meio que já estava formada, né? Só que em 2018 a gente resolveu concretizar isto. Começou, infelizmente, com o episódio de um suicídio de uma nossa aluna lá no campus do Darcy Ribeiro, da Asa Norte, né? Uhum. E aquele ponto ali foi decisivo para a gente começar a pensar em algo mais específico, né? Algo mais... Porque a UNB sempre foi uma universidade muito acolhedora. Ela tem políticas de saúde mental, qualidade de vida no trabalho, de acolhimento de aluno, de atendimento, né? Psicológico, psiquiátrico. Mas eu percebi que faltava algo mais pontual, mais específico. E eu sou professor lá na universidade, lá no campus do Gama, UNB Gama, que a gente chama. E lá é um campus voltado só para engenharias. São 5 engenharias: software, eletrônica, aeroespacial, energia e automotiva. Então, é um campus que tem uma carga pesada, né? Respira tecnologia, né? Respira tecnologia, e os alunos já começam no primeiro semestre, cálculo 1, cálculo 2. E a gente é oriundo daquele programa, né, de reestruturação das universidades, do ReUni. E até antes da pandemia, nossa infraestrutura não era muito boa. A gente aproveitou a pandemia, inclusive, para dar um upgrade na infraestrutura do campus. Então, diante dessas circunstâncias, né, da dificuldade que são inerentes ao próprio curso de engenharia, o período de vida que o sujeito está passando ali, que é um período de decisões, né? Acontece muita coisa nesse tempo da nossa vida aí, que vai aí dos 17 até os 25 anos, mais ou menos. Então, essa convergência de coisas, mais esse caso em específico, me levaram a propor a disciplina, né? Mas eu devo confessar que eu propus a disciplina sem muita esperança que ela fosse vingar, pelo menos a curto prazo, né?
Mas, para minha surpresa, já no primeiro momento em que eu propus, foi muito bem acolhida pelo colegiado lá da faculdade, pelo coordenador de curso à época. Só abre um parênteses aqui, é uma disciplina única no Brasil? Só a Universidade de Brasília tem? Hoje em dia não mais. Não, né? mas naquela no início época, foi, sim. Né? Sim, continua. Em 2018, ela não tinha nenhum formato específico para seguir, né? Não tinha um plano de voo, né? E esse foi ter uma disciplina, primeiro criar a disciplina, foi o primeiro desafio. Eu achava que ia ser bem mais difícil. Para minha surpresa, o meu coordenador disse: não, nós vamos criar a disciplina, foi muito bem recebida. E já no próximo semestre, para 240 alunos. Caramba. Próximo semestre era tipo a semana seguinte, né? Porque era a final da... E como é que foi preparar toda essa carga horária, todo esse currículo? Foi um processo de muito aprendizado, né? Eu tive que... primeiro assim, quando eu recebi a notícia, você vai ofertar a disciplina, eu pedi para pensar, né? Eu disse, calma, né? Deixa eu ver quais são as implicações disso. E infelizmente outro episódio muito triste, que foi novamente um caso de suicídio num prédio em frente ao sobrado onde eu moro, aqui em Taguatinga Sul. Aquilo me deu start. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Se eu conseguir evitar um caso desse, eu já vou estar fazendo minha parte nesse mundo. E mandei uma mensagem lá para o meu coordenador e disse: vamos fazer a disciplina, estou preparando o plano de ensino aqui para submeter ao colegiado e aprovar, né? Uhum. Aí veio o próximo desafio, que é como é que eu vou ofertar uma disciplina chamada felicidade, né? Bom, eu tinha já o setup de Harvard e eu tinha tido uma experiência com a professora Laurie Santos de Yale. Então eu peguei muita coisa dessas duas instituições. Mas obviamente que a cultura americana é muito distinta da nossa, né? Sim. Eles têm uma tradição muito mais pragmática que a nossa, né? Uma tradição anglo-saxã. Nós vimos de uma cultura afro-latina, que é uma cultura muito do verbo, da fala, né? Eu até brinco nas minhas palestras que o brasileiro, se você for comparar um palestrante americano, você vai numa palestra lá dos Estados Unidos, o cara tem que aprender alguma coisa, ele tem que ensinar para o seu público alguma coisa. A palestra foi boa se eu aprendi alguma coisa útil para a minha vida, né? No Brasil você não precisa muito disso, basta você falar bonito. E o cara não entendeu muito bem, mas ele diz: não, pô, foi ótimo, o cara é muito inteligente, fala muito bem. Tá bom, né? Já tá bom, né? Eles são mais pragmáticos mesmo. Eles querem ver o resultado, né? Que benefício aquela palestra, que benefício aquela matéria vai trazer para a minha vida, né? Então esse era o seu pensamento: o que eu vou ofertar e o que as pessoas, os alunos, vão levar para a vida deles por meio dessa matéria. Exato, né? Sendo que nós temos um perfil ali de alunos que vão, primeiro, vindos dessa cultura, né, que eu acabei de citar, né, de você não ter tanta preocupação com o pragmatismo das coisas, com a funcionalidade das coisas, vindo de uma situação de sobrecarga de estudos, né, porque o curso de engenharia já é um curso pesado. E aqui no Brasil a gente tem essa tradição de ter muita sala de aula, muito laboratório, né? A gente às vezes recebe visita de professores de outros países, eles ficam loucos assim: mas como é que vocês passam tanto tempo em sala de aula, tanto tempo em laboratório? É a nossa tradição. Porém, isso tem um resultado interessante. Por exemplo, da experiência que nós temos com os nossos alunos em instituições fora do Brasil, principalmente naquele período, né? Do programa, era um programa do governo que levava os estudantes, Ciências Sem Fronteiras. Uhum. Então os relatos é que o nosso aluno aqui de 5º semestre, ele é um cara já saindo do curso de graduação lá, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele tem muito mais informação, ele tem muito mais conteúdo. Horas aulas, seria isso, né? A mais. Exatamente, né? Que você sabe que, por exemplo, pegando os Estados Unidos, lá eles te dão uma graduação menor e uma graduação maior. E você faz um número de disciplinas, depois você escolhe seu caminho. Se você quer seguir fazendo disciplinas, se você quer fazer seminários, se você quer fazer
Até chegar, você pode até ter 2 graduações, né? Você pode ser publicitário na sua graduação menor e psicólogo na sua graduação maior. Aqui no Brasil não, é grade fechada do primeiro semestre ao 5º semestre. É só aquele assunto que você vai ver até o final. Então, isso tem o problema de reter demais o aluno em sala de aula, né? Eu já vi, um ponto aqui, eu já vi, principalmente lá no campus do CEUB, na época que eu fazia faculdade, é que, por exemplo, o curso de jornalismo, né, poderia ser feito em menor tempo, né? Alguns cursos, né, talvez até o direito mesmo, em vez de fazer 5 anos, seriam 3 anos, daria para tirar uma graduação nesse período. Porque às vezes vê muita matéria que o cara não vai usar no seu dia a dia. E depois dos 3 anos ele buscaria uma especialidade, né? Uma especialização na área que ele quiser. No jornalismo ele vai fazer especialização nisso, no direito ele vai ser, né? Mas assim, o seu raciocínio está correto. Não, correto. Assim, para a gente não aprofundar muito, né, nessa área, são tradições diferentes, né? A gente tem cursos mais robustos, a gente quer garantir que o cara aprenda bastante antes dele entrar na prática, né? A gente tenta assegurar que ele aprenda ao máximo, depois entre na prática. E em determinados lugares o cara já entra na prática e vai aprendendo ali, né? Então, assim, mas de todo modo é uma carga muito grande de matéria, de sala de aula, né, que acaba sufocando o aluno. Então eu queria oferecer algo mais leve, mais light, que fosse baseado num aprendizado não necessariamente cognitivo, né? Porque, por exemplo, não faria o menor sentido eu ficar passando texto, livro para os alunos sem me preocupar com a experiência dele, com a vida dele. Como é que você está se sentindo? Você está bem? Você está melhorando? Como é que você está lidando com suas demandas? Então, não faria sentido uma disciplina em que eu trouxesse um calhamaço de textos, teorias, aulas muito pesadas em sala de aula e deixasse de lado esse aspecto humano, né, do estudante que tem ali como pessoa. Então eu fui preparando a minha disciplina e foram acontecendo algumas coisas intuitivas. Então, eu sabia que eu tinha que fazer algo mais leve do que as outras disciplinas, óbvio, mas eu sabia que era uma disciplina e não poderia ser confundido com um aulão, uma terapia de grupo ou mesmo uma terapia tradicional, né? Autoajuda, alguma coisa assim. Autoajuda, né? Então eu comecei a pensar em formatar algo um pouco diferente daquelas experiências nos Estados Unidos, né? É o que eu chamei de jeito NB, né? De ofertar essa disciplina de felicidade, que era basicamente, aí eu defini os pilares básicos da disciplina. O primeiro pilar básico da disciplina é aumentar o autoconhecimento dos alunos, né? Você vai descobrindo, Euclides, que as pessoas têm muito pouco conhecimento sobre si mesmas. Pessoas adultas, pessoas, né? Você pergunta coisas sobre si mesmo, elas não sabem. Então, quando você tem baixo conhecimento sobre si mesmo, é difícil, algumas coisas se tornam muito difíceis na sua vida. Tomar decisões, por exemplo, né? Se você casa ou compra um bode, né? Eu conheci esse termo como caso ou compra uma bicicleta. Uma bicicleta. Eu recuo um pouco mais, né? Se você fica no emprego, vai para outro. Se você decide ir para um curso ou para o outro, né? Então, assim, se você tem baixo conhecimento sobre quem você é, como você reage, como você reagiria em tal situação, né? O seu conteúdo emocional, né? Como é que você lida com isso? Então, eu descobri isso, que os alunos eles tinham um baixo autoconhecimento. Então, o primeiro pilar da disciplina é investir muito fortemente no autoconhecimento. Então, isso é um pilar fundamental da disciplina. Vamos nos conhecer melhor. Vamos conhecer como é que a gente lida com tais e tais situações, como é que eu lido com as minhas emoções, enfim, né? Que é uma recomendação para todo mundo, né? Para todo mundo. Você pode fazer isso buscando uma terapia, você pode fazer isso investindo em leituras, em grupos de estudos, em conversas com pessoas, enfim, né? Assistindo o Despluga e assim por diante. Legal. Sim, mas o que tem mais? O que mais tem nessa matéria? É o que eu estava falando. Esse é o pilar, né? O primeiro pilar. O segundo pilar é repassar informações válidas para as pessoas. Porque felicidade, por não ser um tema acadêmico, ele não tem a tradição acadêmica. A felicidade
esse debate em torno da felicidade, ela surge na filosofia, nas abordagens alternativas, aí, religiões e tal. E só recentemente ela começa a discutir do ponto de vista científico. Claro que na filosofia sempre teve ali, né, os socráticos, né, os pré-socráticos, Aristóteles, Platão e tal. Mas desde a década de 70, 80, você começa a ter um movimento dentro da psicologia chamado psicologia positiva, que impulsionou muito os estudos científicos e acadêmicos sobre felicidade. Então, eu peguei... claro, tem informações de todas as áreas, né? A gente não pode ser preconceituoso. Eu não posso descartar nenhum tipo de informação, mas eu priorizo as informações que surgem dentro do contexto da academia e da ciência. Esse é um outro pilar da disciplina. Informações válidas. O que já foi testado, que funciona e que não funciona. O terceiro pilar da disciplina são as vivências. É a convivência, né? A experiência mútua de problemas, é o compartilhamento de experiências. Então, os alunos vão para lá para dividirem experiências de vida, se reconhecerem nos outros, entenderem o ponto de vista do outro, né? Desenvolverem empatia e, ao mesmo tempo, validarem os seus sentimentos. Porque também tem isso, quando a gente está passando por algum problema, a gente pensa que aquele problema só existe para nós. Né? A gente fica xingando Deus, por que eu? Por que eu? Eu, você, o amigo, todo mundo passa por problemas. Então você começa a dimensionar melhor, pelo menos de maneira adequada, o que você está passando, quando você divide com outros, né? Então as experiências mútuas. E finalmente, o último pilar da disciplina é a celebração. Né? Você tem que celebrar a vida, a sua saúde, o fato de estar numa universidade pública. E aí, nesse contexto desse último pilar, a gente criou um evento chamado Rap and Roll, né? Que é uma festa de encerramento da disciplina que já entrou remete a rock and roll? É uma mistura de happy hour, com rock and roll, né? Ah, é verdade. Tirou o rap. Que já entrou para o calendário do campus lá. E é um momento onde a gente celebra as coisas. Chegamos ao final, né? E nesse último momento é que eu escolhi para fazer a avaliação da disciplina. Porque a disciplina, eu tenho que gerar uma nota para o cara, né? Minha primeira premissa nesse sentido de avaliar as pessoas, porque é muito difícil avaliar pessoas, né? É que ninguém reprova em felicidade. Ele só reprova se ele me abandonar, se ele vier no primeiro dia e não vier mais. Aí não tem como, porque o sistema reprova ele, né? Mas se ele vier frequentar, se ele vier para a sala para dormir, não tem problema. Professor, estou cansado. Pois durma, meu filho, deite aí, não tem problema nenhum. Né? Eu preciso que ele seja acolhido. O cara não pode acordar hoje e dizer, hoje tem aula de felicidade, senão eu estou desvirtuando minha disciplina. Ele tem que esperar aquele dia chegar. Nossa, terça-feira é o dia da felicidade, eu vou para lá. Então, para isso, eu preciso proporcionar para ele uma experiência positiva, agradável, né? Ele tem que ser reconhecido em todas as dimensões, cognitiva, mental, psicossocial, afetiva, enfim. Então, esse é o caldo aí que a gente foi desenhando como uma disciplina de felicidade da UNB. Você diria que o primeiro passo para encontrar a felicidade é o autoconhecimento? Ele é fundamental. Né? É igual a história do gato de Alice lá. Você não sabe para onde está indo, qualquer caminho lhe serve. Foi o gato de Alice ou foi... Quem disse isso? Foi o Sêneca. Mas essa metáfora é usada lá no filme. No Carol, né? Como é que... O Orwell, quem que escreveu? No Alice no País das Maravilhas. Mas enfim, a metáfora eu preciso saber quem eu sou, o que eu quero, né? O que me faz feliz, o que dá sentido na minha vida. Algumas perguntas básicas, para eu poder orientar a minha vida, né? Eu não posso ficar refém das circunstâncias da minha vida. Nós não. Você pode até ser feliz dessa forma. E tem pessoas que são felizes dessa forma. Desculpa. Por exemplo, eu também descobri que muitas pessoas nas empresas, na vida comum, elas nunca se perguntaram sobre felicidade. Ué. Tem pessoas que nunca disseram assim, será que eu sou feliz? O que é felicidade? Tem pessoas que não se perguntaram isso. E quando eu chego falando disso, elas se surpreendem. Não, como assim? O que você está falando? Estou falando de felicidade. Você entende? O que é a felicidade na concepção sua e da matéria?
Então, a gente trabalha com uma visão sobre felicidade que é um pouco diferente da visão oriental, digamos assim, né? Das tradições orientais. As tradições orientais, elas percebem a felicidade como algo em que você, se encaminhando para esse estado, chegando nesse estado, você entra num patamar diferenciado de todo mundo. Você fica zen, nada lhe afeta, né? Então você é uma pessoa feliz. Eu não trabalho com essa visão, né? Eu costumo dizer, olha, para nós aqui, ocidentais comuns, a felicidade é uma experiência que gera sentimentos. Comuns. A felicidade é uma experiência que gera sentimentos. E, felizmente, eles são temporários, né? Se você pegar uma perspectiva evolutiva de onde surgiu a felicidade na espécie humana, surgiu da nossa necessidade de sobreviver, com certeza, né? Então, a gente tinha que sobreviver, e para sobreviver a gente tinha que trabalhar juntos, e para trabalhar junto tinha que ser bom, né? Não vou trabalhar junto para ter uma experiência desagradável, senão se eu for caçar e todo mundo for cada um para o lado e eu não tiver nenhum prazer em levar a caça para quem ficou lá no acampamento, eu como logo aqui, né? Eu faço minha parte aqui. Então, quando a gente começou a pensar assim, a sentir isso, é bom chegar com a caça, todo mundo lhe recebe como herói, né? Aí você senta ali, o homem já tinha conquistado o fogo, aí fica falando do dia a dia, você se sente bem por isso. Só que isso só dura naquela noite. No outro dia tem outra caça. No outro dia você tem que sair de novo, em parte para sobreviver e em parte para se confraternizar de novo. Para alguém dizer, nossa, o Wander, dessa vez ele foi longe, hein, gente? Olha só o Wander aí. É por isso que a gente é tão sensível ao elogio, né? Ao reconhecimento, né? A gente busca muito isso porque na nossa história evolutiva, esse foi o início da nossa felicidade, né? Ser feliz junto, ser feliz com as pessoas. Então, a felicidade é um traço inerente à condição humana. Todo ser humano nasce com a potencialidade de ser feliz. Aquela frase que diz, popular, que diz que a felicidade é a junção de vários momentos alegres, seria isso? Vários momentos importantes. Eu sou uma pessoa feliz se eu tenho vários momentos que eu transbordo de alegria. O problema é que a gente fica focado primeiro, né? Como se eu tivesse primeiro que juntar vários momentos felizes para me intitular feliz. E a felicidade não existe no futuro nem no passado. Ou a gente está feliz agora ou não está, né? Eu posso até estar feliz agora lembrando do meu passado ou na expectativa de uma viagem que eu quero fazer para a Europa. Mas eu estou sentindo agora. Eu não estou sentindo no futuro, eu não posso voltar a sentir o que eu senti no passado. Então, a gente nunca pode fugir dessa condição. Nós sempre seremos felizes no presente. Segundo, é que quando você fala assim, se juntar momentos felizes, então me declaro feliz. Não, isso quer dizer que a vida só tem que ter momentos felizes? Bom, isso vai bater contra a realidade, porque a vida não tem só momentos felizes. Verdade. Né? Então a gente tem que entender, e por isso que o autoconhecimento é importante. Quando eu estava dizendo que pessoas que não pensam, que não são letradas, inclusive, que têm teorias racionais sobre felicidade, elas podem ser felizes? É óbvio que sim. Mas no mundo, na sociedade do conhecimento onde nós vivemos, quanto mais eu souber sobre mim mesmo, souber a meu respeito, maior autonomia eu tenho sobre a minha felicidade, sobre as minhas escolhas felizes, né? Então a felicidade não é só feita de momentos felizes, porque senão eu estaria indo contra, na verdade, a realidade. A realidade nos mostra que a vida é um combo de experiências, né? Então, por exemplo, eu posso estar passando nesse momento por alguma dificuldade na minha vida. Isso me torna uma pessoa infeliz? Depende de como eu estou encarando isso, né? Se eu fixar nisso e levar isso como a experiência significativa da minha vida inteira, eu vou ser infeliz. Então, assim, muitas pessoas elas se tornam o que elas são como pessoas felizes a partir de experiências desagradáveis. Por quê? Porque elas entenderam que aquela experiência desagradável levou ela a um outro patamar de vida, de relacionamento com o filho, com a mãe, com não sei quem lá. Entendeu? Dá um exemplo, gente, sobre isso.
Euclides, você já foi demitido do trabalho? Já. Eu também já fui. A Católica me demitiu, a Universidade Católica do Brasil. Estava lá passando por uma crise econômica e precisava se livrar de alguns professores antigos. Doutores. Os salários mais altos. Demitiu o doutor e contratou mestres. Essa que é a realidade, né? Eu não tenho por que falar diferente. Não é uma experiência agradável, né, cara? Você se sente meio injustiçado, você fica pensando, pô, e agora, né? Eu já tinha filhos à época, né? Então não é uma experiência agradável. Ninguém sai sorrindo, fui demitido. Ninguém faz isso, né? Mas aquela experiência foi significativa para o homem que eu sou hoje. Para o pai, para o profissional, sabe? Então eu peguei aquela experiência que era desagradável, vivi intensamente as emoções ruins e negativas que aquilo gera. Então fiquei puto, chorei, né? Disse, por que eu? Fiz tudo. Mas eu não estacionei lá, eu não permaneci lá. E esse que é o segredo para você ser feliz a partir de experiências que não são positivas. Você não vai conseguir fugir de uma dor. Desculpe o palavreado churo, mas quem leva um chifre vai doer. Só que se ele ficar falando desse negócio a vida inteira, 10 anos, 15 anos, ele vai estacionar ali. E ele vai criar uma dificuldade, inclusive, para ele ter outras experiências que poderiam ser agradáveis. O segredo é sentir, o troço dói mesmo. Viver aquilo e seguir adiante. E aprender com aquilo. Eu aprendi assim, inclusive a partir de várias experiências negativas, né? Que o legal é você curtir a sua dor naquele momento. Tipo, foi demitido, beleza, pega um dia, no máximo 2. Isso. Vai lamber suas feridas, vai chorar, vai se lamentar. No terceiro dia, a vida segue. Ressuscita. A vida segue. De uma forma nova e vamos empreender, vamos fazer alguma coisa diferente. E aí o segredo é mais difícil, né? É mais difícil, sabe por quê, cara? Vou te dizer por que é mais difícil. Porque a nossa sociedade ela não vê com bons olhos você admitir essas coisas. Aí o que acontece? As pessoas negam os sentimentos dentro de si, mas não fazem nada para mudar a sua conduta, que poderia gerar novos sentimentos em substituição àqueles antigos. Resumindo, o cara fala assim, termina um relacionamento de uma maneira não muito agradável, ele fala assim, e aí, você tá bem? Tô ótimo, pô. Já superou? Superei, pô. Tá, beleza, vamos ali. Não, eu não posso, porque... Ou então o cara vai e fica lá olhando o celular, aí toca uma música, ele já aperta uma cervejinha, porque doeu, né? Doeu, né? Qual é o problema de dizer assim, cara, eu tô mal, eu não tô bem, não tô muito bem, mas eu tô a fim de sair, viver coisas novas e tô muito disposto a mudar minha vida. Qual é o problema disso? É uma coisa tão simples. É o machismo. São várias coisas, né? E talvez a matriz disso seja o machismo. Né? Mas a gente não pode também pegar o saco do machismo, tudo que não presta, jogar nele. Mas uma das matrizes disso pode ser o machismo, sabe? Porque, mas isso admitir que está doendo também é difícil, né? Fere um pouco o orgulho. Né? Exato, por isso que eu digo que não é só o machismo, né? É uma dificuldade da própria sociedade em assumir os seus sentimentos. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas escondem o sentimento, digamos assim, desagradável, que não é positivo. Você esconde choro, você esconde que dói. Hoje, com o advento das mídias, das redes sociais, né, as pessoas geralmente têm duas vidas, né? Uma das mídias, que é a perfeita, e outra, aquela da mídia que ele está viajando o tempo todo, tirando foto, indo em bons restaurantes, indo em academias, as melhores academias e tal, fazendo caras e bocas. E a outra que a gente não conhece, que é a vida dele, que quando ele coloca a cabeça no travesseiro, o verdadeiro ele, que está ali, às vezes sofrendo, às vezes passando por uma dificuldade, às vezes tendo alguns traumas, e a gente não sabe isso. Então, descobrir como se livrar dessa dor do chifre, a dor da demissão, a dor da separação, dor da perda, a dor da perda, é isso que acho que é importante, né? Não sei, porque
O professor da matéria é você. Não, você está certo, né? Eu só faria um pequeno adendo ao que você falou, que é o seguinte. Eu como trabalho com alunos jovens, né? E da área de tecnologia, eu sou proibido de demonizar a tecnologia. Ah, tá. Né? Eu não posso chegar a dizer porque o celular, o Zap destrói família. Eu não posso falar isso se os meninos estão desenvolvendo. Eu trabalho com gamificação, né? Que legal, que lá bacana. na UNB. Adoro essa área de tecnologia. Então eu não posso ficar dizendo porque os jogos vão acabar com a juventude, com os meninos. Eu não posso falar isso. Que se eu estou desenvolvendo, eu estou incentivando meus alunos a desenvolverem. O que eu acho que a gente tem que fazer é aprender a lidar com tecnologia. Que é uma coisa tudo muito nova e disruptiva, né? Surgiu e vem desenvolvendo, a gente não está aprendendo. Por exemplo, eu estou vendo se repetir nessa eleição alguns erros da eleição passada. O cara faz um comentário na rede social dele, aí aquilo cai no meu feed e eu visto a carapuça. Não, foi para mim. Aí eu já vou lá e... Não foi, ele disse, porque disse para o mundo. O cara tá com raiva ali. Ele já fica com raiva. Né? Então tem que entender. E a outra coisa, a pessoa diz assim... eu nunca paguei nada, a não ser ofensas muito baixas assim das minhas redes sociais. Tem gente que vai lá e critica, eu deixo lá. Fala. Por quê? Porque aquele perfil não é meu. Aquilo é como se fosse a calçada da minha casa. É uma área pública. Está em frente à minha casa. Mas não é meu. Aquilo ali, você entrou no meu perfil. Tá certo, você tem um perfil lá. Mas se você não quiser que eu entre, feche o teu perfil. Você não gostou do que eu entrei? Tá, feche o teu perfil. Me bloqueia ou então proíbe. Então as pessoas deixam tudo aberto e quando entra alguém e comenta alguma coisa que ela não gosta, ela vai lá e briga com a pessoa. E aí aumenta a tal da entropia, né? Porque um fala, outro que viu já dá um palpite. Então se você não tiver nenhum nível de autocontrole emocional, você entra numa briga que não é sua. Eu fiz um comentário esses dias aí, tem uns 2 semanas, no perfil da minha irmã. Se escondeu do perfil da irmã, professor? Não, ela fez um comentário e eu fui esclarecer para ela. Disse, olha, minha irmã, essa informação não é bem essa, a informação é essa aqui, olha, a fonte é essa, blá, blá, blá. Aí eu virei o herói dos caras do lado A e o inimigo do lado B, porque... Mas é sempre assim, Eu só queria esclarecer para ela que não era bem assim e tal. Se você falar alguma coisa que de alguma forma seja interpretada de um lado, o outro lado vai se sentir mal, ofendido e vai vir mordendo. Né? Tem essa disputa, porque o Brasil está polarizado. Está polarizado, infelizmente. Né? Isso passa muito por uma cultura da intolerância que vem marcando o nosso país nos últimos anos. Né? Já não é de hoje, a gente fala hoje, mas tem já há algum tempo isso. E também pelo mecanismo, né, das redes sociais. As redes sociais elas não foram feitas para reflexão. Então, a nossa cultura, a brasileira em específico, a gente vem perdendo espaços reflexivos assim enormemente. É como perder a camada de ozônio. A gente vem perdendo, por exemplo, as famílias não têm mais espaços reflexivos, porque naquele tempo em que as famílias almoçavam juntas, jantavam juntas, era um momento de se aprender alguma coisa ali. A se conter, a guardar sua raiva, a esperar sua vez. Você tinha um aprendizado. A gente não sequer almoça juntos mais. Né? A gente cada um pega seu prato, vai para não sei onde, ou então quando nem serve mais a comida, fica lá e cada um faz a sua comida. As escolas perderam esse espaço, porque foi meio que proibido você falar de outras coisas que não seja a sua matéria. Né? É difícil o professor parar. Há um preconceito com relação a isso? Totalmente. Nas escolas? Eu não posso falar isso porque eu estou doutrinando. Totalmente. Ficou perigoso, campanha. Digamos assim. Tem gente que alguém vai pegar o celular, vai te filmar, vai te jogar nas redes. Tem gente que fica só esperando. Olha o professor ali, ó. Na UNB tem isso. Tem uns caras lá que ficam só te esperando. Você falou, ele já começa a te filmar, aí ele entra na tua aula. Né? Então ficou meio perigoso esse espaço reflexivo. Aí acabou. Nos relacionamentos, assim, você vê, o meu filho, eu tenho um filho eu tenho uma menina já que está formada, jornalista, tem um menino de 17 e outro de 15. Eles saem com os amigos para as festas que não tem como conversar. Você não tem como conversar. É barulho, é gente, é luz, é na cabeça dele. Então, assim,
Aquele espaço que você sai com seu amigo para bater papo, para dizer, olha, eu passei por isso, que tu acha daquilo? Não tem mais. Então, assim, os espaços de reflexão eles vão minguando, e a reflexão é o principal instrumento para o autoconhecimento. Se você não consegue refletir, você não consegue conhecer você mesmo, um fenômeno, você vai conhecer apenas um lado da história. Então, assim, se eu olhar essa mesa e alguém dizer, o que você está vendo, Wander? Aí eu consigo descrever tudo. Mas se você disser, o que o Euclides está vendo? Eu tenho que ter capacidade reflexiva, né? Que refletir é espelhar, né? Eu tenho que me colocar no teu lugar para ver o que você está vendo. E se eu não conseguir desenvolver isso nas pessoas, elas vão ficar o quê? Reativas. O polo oposto da reflexão é a reação. As redes sociais, elas incentivam a reação. Reaja, dê joia, não dê joia, diga, não diga. Você já viu o textão fazer sucesso em rede social? Não faz. É só aqueles cardzinhos, pequenininho, comentário pequeno, é o like, é o joinha. Então, dado todo esse contexto, a gente está num período de muita exacerbação. Mas eu queria voltar num ponto que é o seguinte, você falou das duas vidas que a gente acaba vivendo, uma da rede social, outra da vida real. Eu não acho errado a pessoa ir para a rede social e colocar só o lado bom da vida dela, né? Às vezes até dá uma exagerada, né? Quase sempre. Quase sempre. Né? Dependendo da foto que você faz aqui na rua, você pode dizer que é Europa, né? O ângulo ali e tal. Não tem problema. A rede social é para isso. Aquilo ali é quase o nosso desejo inconsciente realizado, né? Eu gostaria de ser assim. É quase uma projeção, como diria o Freud, que é um mecanismo de defesa do ego. O problema é que ela não pode acreditar que aquela que é a vida dela. Esse que é o grande problema. Então ela não pode esquecer da vida real. Ela pode ir lá e colocar as imagens que ela gostaria, como ela gostaria de ser, né? As redes sociais elas têm filtros, né, que deixa você bonito, tira as rugas e tal. Beleza, coloca lá e receba os aplausos, que a galera vai falar bem. Mas não esquece a tua vida. A tua vida não é aquilo, né? Não foge da realidade que você tem que viver. Então, o problema é que é isso que você fala. Você começa a achar que aquela é a tua vida e aí você começa a ficar escravo daquela vida. Né? Se eu falei... até um custo mais alto, de repente ir para alguns lugares que o orçamento não deixa. Exatamente. E aí você começa a gastar em coisas supérfluas para manter uma imagem, né? Então, o ideal, quer dizer, quem sou eu para falar do ideal? Mas é importante que as pessoas saibam que ela tem uma vida no dia a dia. Que ela vai ter que tomar decisões, que ela vai ter que fazer economias, né? Dentro desse tema da felicidade, tem uma coisa importante, acho que eu li no teu perfil também, como manter o foco na felicidade. Tem a questão das redes sociais, tem a questão do sonho das pessoas, e às vezes as pessoas vivem aquele sonho, saem da sua realidade. Como manter o foco na felicidade? Então, isso remete a essa coisa de você investir no seu autoconhecimento, né? Um dos grandes investimentos em conhecer a si mesmo é descobrir os propósitos. E quando eu falo de propósito, parece que estou falando de uma coisa grandiosa, né? A gente viveu muito esse final dos anos 90 com esses caras aí, grandes ícones da tecnologia, falando sobre propósito, né? Então você vê um Steve Jobs falando assim, porque as pessoas têm que ter um propósito, aí você fala, o Steve Jobs mudou o mundo, né? Será que meu propósito tem que mudar o mundo, cara? Aí eu não tenho propósito, eu sou muito pequeno. Então, assim, propósito não é isso, né? Propósito é a visão a longo prazo, né? É aquilo que você quer ser, quer alcançar, quer buscar. Claro que se você puder mudar o mundo, vamos lá, né? Mas comece mudando sua casa. Fazendo a sua cama, né? Como diria o general. Né? Comece assim, alcançando assim, o meu propósito é educar. Onde eu estiver, eu vou estar educando. Inclusive na música, né? Mas o meu propósito poderia ser criar bons filhos para o mundo. Porque a gente fica dizendo que mundo eu vou deixar para meus filhos, mas não reflete sobre que filho eu vou deixar para o mundo, né? Todo mundo quer essa... Existe do mundo, mas não quer dar ao mundo. Né? Então assim, poderia ser meu propósito deixar pessoas muito melhores do que eu fui nesse mundo, assim, sabe? Por exemplo, meus filhos. Então isso é a primeira coisa que você tem que pensar, assim, olha, qual é o meu propósito?
no meu trabalho, né? Às vezes eu vejo pessoas reclamando do trabalho. Por quê? Porque está desalinhado com alguma aspiração íntima que ela nem sabe qual é. Então investe, tenta saber, né? Você está dentro de um propósito com o teu podcast. Basta você começar a organizar as coisas. Não sei se você já fez isso, mas olha, isso aqui é meu propósito, né? Eu estou transformando vidas, pessoas, entretendo pessoas com isso aqui. Levando conhecimento, cultura, né? Entendeu? Então, esse é o propósito. Então, quando a gente começa a dar conta que a gente tem um propósito e que esse propósito ele vai nos ajudar a dar cada passinho no dia a dia, né? Aí a gente começa a entrar num estado de flow, de equilíbrio, onde o foco na felicidade ele vai vir naturalmente. Eu sou uma pessoa que agradece muito tudo, né? E depois que eu descobri meu propósito e depois que eu estou vivendo meu propósito, eu não tenho nem como não fazê-lo todo dia, né? Então, é uma realização, né? Se sente realizado fazendo muito seu propósito mais, todo dia, né? Muito mais. E aí, todo dia que eu agradeço, né, eu lembro que eu tenho que focar na felicidade. Legal. Do outro lado, tudo isso que a gente falou, tem as pessoas que entram em depressão. Que são aquelas pessoas que pulam, como você disse, né, do prédio, as pessoas que querem tirar a sua vida. O que fazer, o que pode ser feito na disciplina ou no conceito de felicidade para ajudar essas pessoas a salvar essas pessoas de alguma forma? Uhum. É muito difícil, né? Encontrar uma resposta única, uma resposta que solucione todos os problemas. Mas nós vivemos numa sociedade muito repressiva, punitiva, né? Você imagina pessoas que têm conflitos de sexualidade, né? Por que ela não pode ser o que ela é? É contra quem? É contra Deus, contra a natureza, contra o que você acha? Então, assim, por que ela não pode experienciar para ela mesma, saber o que ela quer, para onde ela vai, né? Então, primeiro ponto, a gente tem que desacelerar, tem que desafogar essa cultura repressiva da sociedade, sobre todos nós, né? Porque às vezes o cara que acusa o vizinho, o filho, sei lá o que, ele também tem um dedo em cima dele, aí o outro tem um dedo em cima dele, enfim, é uma cadeia de repressão. Nós temos obrigação de aliviar a barra, né? A minha disciplina é uma espécie de desatar nós de gravata dos meus alunos. Eu procuro primeiro aliviar a barra deles. Não, aqui você não precisa ter medo, você não precisa se sentir ameaçado. Aqui você vai ser o que você quiser, do jeito que você quiser. E eu tento construir isso com todo mundo. Todo mundo. Aqui a gente se acolhe, tá, gente? Aqui ninguém ri de ninguém, a gente não fala mal de ninguém, pelo contrário. Quanto mais a pessoa mostrar que ela está à vontade, mais você tem que abraçar ela e dizer, olha, eu te respeito, que bom que você está aqui. Quando começa a minha disciplina, Euclides, eu saio de cadeira em cadeira lá, que é um auditório, né? Dizendo que bom que você está aqui, eu estou muito feliz que você está aqui. E não é mentira, é verdade, eu estou feliz de ter um ser humano ali que acreditou naquilo que eu estou fazendo. Então, o primeiro ponto é a gente tentar mudar um pouco essa cultura da violência, essa cultura da repressão, né? Às vezes a gente é muito cri-cri, muito coisa com nossos filhos ali. Por que você faz isso? Por que você cortou o cabelo assim? Por que você está usando esse brinco? Né? E você não sabe que aquela tua palavra ali, ela vai gerar um conflito dentro dele. Porque ele te ama como pai, mas ele não quer te desagradar, mas ele quer ser ele mesmo. Olha só, batendo o tempo inteiro. Então, esses conflitos que a gente pode evitar, a gente deveria evitar construindo uma sociedade mais flexível, mais amena, mais amorosa. Agora, claro que tem os conflitos pessoais que não tem a ver com sociedade, são as pessoas que vão experimentando. E aí, o meu conselho é buscar ajuda. Não tente resolver sozinho. Você está sentindo que está um pouco mais para baixo, que você está frequente, que o mundo vai perdendo a cor ao seu lado, corre e vai buscar ajuda. Vai no psiquiatra, vai no psicólogo, né? Vai em quem precisa. Você, quando tem um problema de estômago, você não vai no mecânico, né? Você não vai no padre. O estômago é o especialista ali, o gastroenterologista.
Você, quando está ficando deprimido, você vai aonde? No amigo, no padre, na cachaça? Não, você tem que ir no psicólogo, no psiquiatra, que é o cara que estudou para isso. Ah, mas eu fui num e deu certo. Mas é assim que é com todo mundo. Vai em outro. Não é? Então, assim, primeira coisa, construir uma cultura de paz entre nós. Um mundo mais flexível, um mundo mais tolerante, né? E segundo, procurar ajuda profissional sempre, sempre, sempre. A disciplina felicidade, ela é mais ligada à psicologia ou ela é mais ligada à filosofia? Então, eu uso 3 abordagens padrões lá na disciplina, de onde eu tiro muito conteúdo. A psicologia, e aí a psicologia ela tem várias vertentes, não sei se você sabe, né? São escolas da psicologia. É a psicologia positiva. Tem alguém na família que adora falar sobre isso. Mas pode. Podemos. Podemos. Podia botar no debate aqui, né? Mas, enfim, a psicologia positiva, a psicologia cognitiva e a psicologia comportamental. Eu trago esses elementos, né? Mas eu trabalho com abordagem filosófica. Tem muito filósofo bom falando sobre felicidade, né? Tem um autor que eu trabalho legal, eu gosto dos achados dele, que é o Von Rippel, que é um cara que é um professor americano que mora na Austrália, que eu até gostaria de fazer um pós-doc lá com ele. Tá no radar aí, né? Então, digamos que 80% é psicologia. O restante 80%. A gente vai pegando ali da filosofia, né? De algum autor isolado, da biologia evolutiva, pegando elementos. Como que você classificou a matéria? Ela é optativa? Ela é optativa. Dentro do currículo? Isso quer dizer que qualquer aluno de qualquer camp da UNB, são 4, né? O Darcy Ribeiro, que é o Central, o Gama, a Planaltina e Ceilândia. Qualquer aluno de qualquer semestre pode se matricular na minha disciplina. Bacana, legal. Com relação ao trabalho, né? São 2 coisas, na verdade, o trabalho e a saúde mental. Como unir essas 2 coisas? Ter uma boa saúde mental e ter um trabalho, digamos assim, ser feliz no trabalho. A definição da OMS de saúde mental, ela nos ajuda, né, a estabelecer iniciativas políticas de melhoria e promoção da saúde mental, mas ela traz lá um problema com ela, que é o seguinte: a saúde mental não é ausência de doença, beleza, né? Então você não precisa estar doente, você não precisa estar livre de doença para dizer que está saudável. Você pode ter alguma coisinha ali, mesmo assim você é saudável. Saudável, exatamente. E quando ele fala de saúde mental, ela fala da exploração, uso das suas capacidades plenas, afetivo, emocional, social, comportamental. Então, assim, quando você fala de uso pleno de suas capacidades, ninguém usa plenamente essas capacidades de nada. Raul Seixas já falava isso. Né? Ninguém usa, né? Só usa 10% da sua cabeça. Vírgula, animal, né? Mas eu entendo o ponto de vista que é para forçar políticas de tentar alcançar o máximo que for possível de condições para que as pessoas sejam saudáveis e tenham saúde. Mas ter saúde mental não significa ausência de problemas. Não significa, né? Eu me considero uma pessoa saudável mentalmente. Mas eu não estou imune, eu não estou isento a ter ansiedade, a ter algum nível de depressão, de ficar triste, de ficar nervoso, de soltar um palavrão no trânsito, né? De vez em quando fica assim meio down. Não tem jeito, né? A palavra-chave é o equilíbrio, né? É você lidar com essas coisas de maneira equilibrada. A gente sempre está oscilando, porque a nossa característica é essa, né? Se tivesse um espírito aqui, ia dizer que a gente está vibrando, né? Que a gente vibra aqui nas energias, né? Nas vibrações. Mas é isso, a gente está sempre oscilando. Ninguém é uma linha reta. Então eu acordei hoje desse jeito. Não, eu acordei ou mais para frente ou mais para trás e estou aqui. Você ajustando ali, né? Então essas oscilações a gente tem que trabalhar, isso fica aqui como uma dica para as pessoas, para que as ondas, os picos de ondas e os vales não sejam muito longos, né?
Então tem gente que é assim, eu tô com muita raiva de você. Ele estava agressivo, ficou passivo. De uma hora para outra. Não pode. Ele tem que estabelecer uma conduta em que ele consiga dizer para você, olha, você me deixou chateado e não preciso chorar para dizer isso para você. Pronto, daqui a pouco eu choro, mas por uma situação que vale a pena chorar. Então, o segredo é você não estar tão eufórico, parecendo que você é um bobo, mas também não estar muito lá embaixo, muito deprimido, a ponto de... Você já ficou com muita raiva do seu superior, do seu chefe? Raiva, sim. Como resolver essa questão quando a pessoa tem muita raiva eu estou falando para o nosso espectador ajudar de alguma forma, né? Tem muita gente que tem raiva do seu chefe, né? Como vencer essa raiva? De onde vem a raiva? A origem da raiva, né? Você tem que se perguntar isso. Porque às vezes a gente já traz a raiva para dentro do trabalho, né? Tá lá com problema em casa. E às vezes você traz a raiva de outros trabalhos, né? Porque, assim... E outra coisa, você passou em 10 empregos, todos 10 você odiou o seu chefe, você tem que ver um tratamento, um acompanhamento, porque o problema é seu. Né? Não é do chefe, né? Você vai pro próximo, vai sentir raiva. Começa bem, daqui a 6 meses você está com raiva do cara. Então, é isso que eu falo de autoconhecimento. Porque assim, eu quero matar meu chefe. Mas por quê? Porque ele vive me criticando. Mas por quê? Será que ele vive mesmo? Ou você está criando... Você está mistificando essa coisa? Ou você é aquele cara muito sensível, qualquer comentário você já fica... Já desmorona, desmonta. Então, o cara te dá 10 elogios na vida. O dia que ele dá uma crítica, você diz, ele só me critica. Por que você fala isso? Porque minha visão está muito enviesada só para crítica. E, infelizmente, muitas pessoas, como eu falei, aquela sociedade punitiva, nossos pais, eles só apontam nossos erros. Pô. Tem muito pai que faz isso. É verdade. Você tira 10 a vida inteira, você tira 7,5 um dia, você vai apanhar pelo 7,5. Você vai ser criticado, você vai dizer, você só vive para isso, tirou 7,5. Mas pai, lá na sala, todo mundo tirou 6. Não interessa, você... O que ele está dizendo para você? Foque no erro, sempre. Foque na crítica, sempre. Então você namora uma menina, ela te dá 10 elogios e fala assim, olha, seu cabelo não está muito bom. Só fala mal de mim? Não, não falou mal, ela falou 10 vezes bem, agora ela... Entendeu? Então assim, existem formas de criar filhos, por exemplo, que fazem com que eles fiquem focados só no erro, na crítica. Isso cria uma pessoa muito frágil, né? Então, a primeira coisa é isso. Por que eu odeio meu chefe? Não é odeio, a gente estava falando de raiva. Eu preciso até esclarecer. Odiar é uma coisa e ter raiva é outra, viu? Ter raiva é uma condição humana, biologicamente falando. Ter ódio é uma condição humana, culturalmente falando. O ódio, ele não nasce com você, ele é criado dentro de você. O que nasce com você é a possibilidade de ter raiva de alguma coisa, porque isso vai fazer você sobreviver. O ódio não faz você sobreviver. O ódio só destrói. O ódio é um veneno. É um veneno. Não deixa a tua raiva chegar no ponto de ódio. Porque o ódio é aquela planta que onde é colocada, ela vai destruindo tudo que tem em volta. O amor, ele é tão democrático que ele permite que você até sinta raiva. Ou você nunca sentiu raiva da sua parceira, de alguém que você ama. De vez em quando. Não é? Ele é democrático, ele não te proíbe de ter raiva. Nossa, que raiva. Mas você não vai pegar aquilo e passar a vida inteira tendo raiva da pessoa. Agora, se escapar para o ódio, ele não volta mais. Você tem que fazer um tratamento. O ódio é um sentimento tão ruim, Euclides, que o cara que odeia o outro pode contar a melhor piada do mundo, ele não ri. Não ri. Ele estoura por dentro ali, acha engraçado também, ele não ri. Porque o ódio não deixa. Ódio, né? O ódio não deixa. Você pode ter seus méritos, mas eu não reconheço, porque o ódio não deixa. O amor não, o amor ele deixa você sentir outras coisas. O mundo está muito cheio de ódio? Tá. Hoje? Tá. É um passo perigoso para a humanidade, né? Você vê que a gente está... Eu não acredito muito nisso, mas a gente está, segundo os noticiários, à beira de uma terceira guerra nuclear aí. Por causa com essa história da invasão da Ucrânia, né? O que alimenta aquilo lá? Você pode dizer, olha... A gente aqui no nosso lado, a gente não vê muito sentido naquela guerra. Talvez para eles seja importante, tenha a sua necessidade, mas a gente acha que com boas políticas, né, conseguiria resolver aquilo ali, né, de uma forma pacífica, sem necessidade de ninguém morrer igual está morrendo, né? Exatamente, mas o ódio não deixa eu me colocar no lugar do outro. O ódio não me dá outra alternativa.
Você viu o que aconteceu no final de semana com as torcidas organizadas, né? Que Nossa, brigaram, que coisa horrível, caíram nossa. no pau. Ali tem muito ódio envolvido. Não, eu fiquei chocado, até conversei com a Fátima, a gente estava conversando sobre isso. Fiquei muito chocado quando uma menina do bombeiro, né? Ela caiu no chão lá e veio um indivíduo e chutou a menina no chão, gente. Pelo amor de Deus, isso é bárbaro, isso uma pessoa dessa não tem nenhuma civilidade. Não. Como que você vai chutar uma mulher no chão, indefesa? E os companheiros delas aí do bombeiro cercando ela e aí ele saiu correndo. Perfeito. Mas assim, sem nenhum motivo. Aquela pessoa nunca fez mal para ele, está ali para apenas fazer o bem, está ali para salvá-lo, está ali para ajudá-lo. Ela caiu no chão ali numa corrida, ela caiu, uma pessoa muito doce, eu vi a entrevista dela e falei, cara, que mulher doce, que ser humano legal. E aí um indivíduo vai e chuta uma pessoa dessa. Uhum. Que motivo leva uma pessoa a fazer isso? Então, né? ele tem que ter muito ódio, né? Ele tem a força que leva a motricidade de uma perna chutar a cabeça de uma mulher indefesa é o ódio. Ele tem ódio ali, né? Então, assim, e não é um ódio contra aquela pessoa, né? Você percebe, porque se ele a visse na rua, ele não ia fazer a mesma coisa, né? É um ódio dentro dele contra o que é diferente, o que é responsável pelo fracasso dele, o que representa o inimigo dele, né? Então, assim, sim, o mundo está num nível elevado de ódio e isso ameaça a nossa existência no planeta, com certeza. Como professor universitário, como que o senhor vê o propósito dos professores universitários? De uma maneira geral, ainda existe aquele propósito de ensinar, de ser um sacerdócio, de ser uma vida dedicada ao ensino? Acha que esse ainda é o propósito dos professores universitários? Ou hoje é mais uma profissão mesmo e vamos lá, eu tenho que cumprir carga horária e vou-me embora? É isso? Ou você veio ainda como um compromisso pessoal com o crescimento cultural do indivíduo? Muito boa pergunta, né? Nós saímos de um modelo em que ser professor era um sacerdócio e o Estado, as empresas se aproveitavam disso para pagar pouco a gente, né? Aí veio a crítica disso. Não, porque o professor, ele é um profissional como qualquer outro, ele precisa ser remunerado, bababá. Graças a Deus, hoje em dia, a gente, talvez até por causa da pandemia, a gente está voltando a entender que a profissão de professor, ela é diferente. E o que está acontecendo no mundo, em termos de mudança de paradigma, né, está afetando muito a qualidade das profissões, né? Se você pegar, por exemplo, um executivo, um CIO de uma empresa, ele não pode ser só tecnicamente bom. As grandes empresas, quando fazem seleção de profissionais, do ponto de vista técnico, quase todo mundo igual. Pô. Você imagina um mercado aquecido como o mercado americano. Você pegar currículo para você lá fazendo seleção de pessoal, é tudo igual. Então tem o indiano, o brasileiro, o coreano, o chinês, o taiwanês, o africano do sul, o americano, todo mundo lá, tudo igual. Formado, não sei o quê, excelente nota, excelente. Como é que você vai saber qual é o cara? Você tem que conversar com ele. Né? Tem que saber qual é a sensibilidade dele. Então as profissões estão mudando. As profissões estão mudando. No sentido de tornar cada ação técnica orientada pela percepção, pela capacidade, pela sensibilidade. O docente, o professor, nós estamos começando a nos dar conta que é impossível ser professor tecnicamente. Né? Não dá para ser professor tecnicamente. Tipo assim, eu não posso me envolver. Então eu sou médico, eu vou só... Qual é o paciente de hoje? É o número 35, vai lá, opera 35. Aí ele abre o campo de cirurgia, que bota aquele negócio, não vê nem o rosto do cara, vai embora. O professor não pode fazer isso. Eu entro na minha sala, não reconheço nenhuma pessoa ali dentro, para mim é tudo a mesma coisa, só vou ensinar e vou embora. Né? A sala de aula,
E nós temos uma concorrência muito grande na sala de aula, que é o YouTube, né? A minha aula, ela tem no YouTube, comigo e com pessoas melhores que eu dando essa aula. Ah, tá. Entendi. Não é? Uhum. Então, o professor de biologia, a aula dele está no YouTube e a aula de outras pessoas melhores que ele está no YouTube. Mas quem vai para a sala de aula é ele. Então, é ele que tem que fazer a melhor sala de aula para que o aluno tenha a melhor experiência educativa. Informação, ela pode circular. Ela transfere. Eu posso pegar aqui, ó, você fala, Wander, me passa aí o teu vídeo. Aí eu passo um vídeo para você. Eu estou transferindo a informação do vídeo para a tua máquina. Agora, o conhecimento, ele não se transfere. O conhecimento ele tem que ser vivido, experienciado, compartilhado. É isso aqui que a gente está fazendo. Isso aqui é uma troca de experiência. Aqui, dessa experiência nossa, surge conhecimento. Quem está nos ouvindo, quem está nos tentando entender os detalhes do seu modo de falar, ele está produzindo conhecimento. Se ele quiser informação, ele salva lá nosso vídeo no computador dele, está lá salvo. Aquilo é uma informação que ele pode acessar de novo. Mas se ele não sentir esse calor aqui do nosso debate, da nossa conversa, ele vai ter muita dificuldade de produzir conhecimento. Então, em sala de aula, a gente tem que focar no conhecimento. E para eu ter uma experiência de conhecimento positiva, agradável, significativa com meus alunos, eu preciso ser um ser transformado, um professor transformado. Eu trabalho com gamificação, então muitos professores pedem dicas para mim. Wander, como é que eu melhoro minha disciplina lá? Como é que eu gamifico alguma coisa, né? E quando a gente não sabe como é que o professor como é que a disciplina a gente fala logo, olha, tá com PBL aí, que é Points, Badges and Leaderboard, ou seja, pontos, rankings e premiações. Faz lá um ranking, dá premiação e tabela de premiação com esse cara aí que vai dar certo. Normalmente dá certo, mas isso não é uma gamificação, porque se o cara for um cara carrancudo e ele te der uma estrela, ele vai estar aqui, seu povo, tua estrela. Isso não é prêmio. Isso não adianta, né? Então ele não precisa dar ponto, não precisa dar nada, mas se ele for um cara acolhedor, mas eu não sou assim. Você tem que ser o melhor professor no seu jeito de ser professor, no seu jeito de ser docente. Porque tem professores sérios que não riem de jeito nenhum, né? Nem pagando, são excelentes professores. Então, se esse cara um dia disser para ele, olha, você tem que ir para a sala fazendo palhaçada, rindo, vai dar errado. Porque uma hora ele vai cair aquele perfil dele e vai voltar a ser quem era. Então, nós temos a obrigação hoje de refletir sobre quem nós somos como professores. E falando da felicidade, né? Nós, professores, temos obrigação de produzir uma sala de aula feliz. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas o foco é produzir uma sala de aula feliz. Para fechar esse assunto, o Paulo Freire ele era contra essa história de fazer da sala de aula um espetáculo, né? Com fogos de artifício, não sei o quê. Ele dizia assim, é o seguinte, você não tem que dizer para o teu aluno que você vai ter que estudar para ser feliz, né? Você tem que estudar para ser feliz. Não, o desafio é estudar é felicidade. O grande desafio do professor é dizer assim, quando eu estudo eu estou sendo feliz. Se você conseguir passar isso para as pessoas, olha, quando você aprende você está sendo feliz. E numa sala de aula, né, o professor ele é o responsável por isso, por planejar, por executar, por fazer. Um dado importante, ano passado saiu uma pesquisa, começo do ano passado, no Canadá. O cara perguntou para a comunidade ali, um dos territórios lá do Canadá, qual o professor ideal para educar seu filho depois dessa pandemia aí, né? Porque houve um déficit muito grande de aprendizado. A maioria das pessoas diz assim, eu quero o professor protagonista. Porque hoje em dia tem muita metodologia ativa, com foco no estudante, sala de aula invertida, né? Bota o aluno como sendo... Não, os caras querem um professor protagonista. Sabe aquele professor que participa da comunidade, que é o líder, que é a referência, que todo mundo respeita? Os caras querem isso. Ou seja, faltando muito isso hoje. Está faltando, né? Claro, porque o problema disso é que às vezes as pessoas querem que o professor seja perfeito, e aí que complica, porque é claro que a gente é humano, né?
Né? Imagina, eu no trânsito vou brigar com alguém lá e é possível que isso aconteça. É o meu aluno, né? Ô, fulano, desculpa. Mas isso pode acontecer, pô. Né? Quem é que resiste a uma reunião de condomínio sem, né? sem brigar? Perder um pouco a paciência? Quem se resiste a encostar no retrovisor e o outro no xingar tudo. Dá um dedo, pelo menos, né? Outro dia aconteceu comigo, rapaz. Eu tava de moto. Eu adoro moto, né? Até uma moto aqui. Eu tava de moto e a menina fechou muito. O sinal tava fechado. A menina fechou muito o corredor e eu queria ir para frente, porque tem um lugar das motos lá, né? Ir pro lugar das motos. Cara, eu encostei assim, um pouco da minha mão e o guidão, no cabo do guidão, assim, encostei no retrovisor dela. Encostei. De leve. De leve. Não, ali. Se ela estivesse olhando pro outro lado, ela não tinha visto. Tão leve que foi. Rapaz, a menina só não me chamou de santa e rapadura. O resto ela me xingou tudinho. Aí o que eu fiz? Falei, eu te amo, você é linda, você é maravilhosa. Hoje é um dia lindo, olha só como está lindo. Você está brigando com desconcertou ela, né? Desconcertei. Mas é assim, porque assim, já aconteceu comigo e às vezes o cara encosta, aqueles encostão de engarrafamento. O carro tá quase parado, ali o cara encostou sem querer, o cara desce. Aí você desce assim, um dia que eu tava muito estressado, e você desce querendo matar o cara. O cara olha pra você e fala assim, me perdoa, desculpa, foi sem querer. Aí acabou você ali, você desculpa por ter saído do carro. E já entra pro seu carro, você fica com vergonha, né? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, né? Quer dizer, ninguém é perfeito, né? E quando eu falo assim, o professor tem que ser protagonista, o grande medo é que a gente queira que o professor seja de novo o sacerdote, né? O cara que é perfeito, que... Não. Mas a minha responsabilidade fundamental é criar um ambiente educativo que gere felicidade. Se não gerar felicidade, para que eu vou querer um engenheiro, um médico, um advogado? Para quê? Para quê? A sociedade quer pessoas infelizes, mesmo sendo... Né? Então, o propósito da docência hoje, né, é produzir experiências educativas geradoras de felicidade. Porque geradoras de educação, o cara vai para o YouTube, vai na comunidade lá do Instagram, Telegram, essas coisas todas. Vai conseguir aquela informação, né? Será que não tem um professor melhor que o professor Wander? Não tem. Tecnicamente falando, tem. Tem gente falando melhor que gamificação do que eu? Tem, pô. Rapaz, mas eu me garanto na minha sala de aula. Entendeu? Legal. Você fala de um assunto que a gente precisa aqui, muito aqui, né? Que eu acho legal a gamificação. Acho que hoje é o que há de melhor, né? Gamificação nos processos da empresa, gamificação no podcast, gamificação. Porque quando você faz esse processo, e ele é um processo bem... ele chama, né, a galera para participar, né? Que vira um jogo, né? É bem legal. Isso é uma coisa que que eu gostaria muito de fazer, eu acho que é legal para o crescimento, né? É uma matéria bacana, sim, né? Sim. Eu já trabalho com isso há algum tempo, até agora, nos últimos 2 semestres, eu não estou oferecendo a disciplina, mas tem que ter cuidado também, né? Porque às vezes tem algumas coisas que a gente precisa entender. Você só gamifica. Gamificação é o quê? É o uso de técnicas mecânicas de jogos fora da situação de jogos, né? Tem coisas que dá certo sem gamificação. Então, para que gamificação? Entendeu? Então, o cara tem lá um processo de vendas que é muito bom. Ele não precisaria gamificar, ele precisa dar um ajuste ali, alguma coisa. Premiação, alguma coisa, um pequeno ajuste, né? Bônus. E ele cria um jogo, uma gamificação, que aí todo mundo fica envolvido nesse jogo. Você sabe que dá prêmios para alguém num grupo, ele vai no mínimo gerar 2 grupos, né? Aqueles que ganham pontos e aqueles que não ganham pontos. Percebe? Então, aí você tem que lidar com isso agora. Você tinha um grupo de vendedores, agora você tem 2 grupos de vendedores. Então, você já começa a ter problemas. Você poderia ter feito um pequeno ajuste e manter a equipe trabalhando. Então, assim, não é solução para tudo. Isso aqui gostaria de deixar bem claro. Sim, né? sim. Concordo, é isso mesmo.
Bom, vamos falar de um assunto mais político, né? Como você tem essa experiência da universidade, é um assunto que sempre se fala sobre isso, é a questão das cotas, né? Existem vários tipos de cotas. Quais seriam as cotas ideais, quais seriam as cotas justas e quais seriam aquelas cotas que não são recomendadas? Uhum. Bom, primeiro é preciso entender aqui no nosso país como as cotas estão definidas na lei. Porque as pessoas dizem assim, não, eu queria que as cotas não fossem só para negro, para índio, para pardo, né? Eu queria que as cotas fossem para os pobres, e aí isso resolve tudo. Bom, as cotas já são cotas voltadas para alunos de baixa renda, estudantes integralmente de escolas públicas. 50% das vagas do ensino superior público brasileiro eles vão para alunos que fizeram integralmente o ensino em escola pública. Ensino médio, né? Ensino médio. Né? Então, você já tem um mecanismo econômico aí. Dentro dessas 50%, aí vem a distribuição de cotas, por exemplo, raciais, né? Ditas raciais. Que muita gente, porque elas são autodeclaradas, né? Você não pode dizer assim, você não é negro, que aí você tem uma avó, um ancestral e tal ali. Ascendente, né? Verdade. E aí começa um pouco da polêmica, né? Mas você começa a dizer, mas por que cotas por segmentos da população? Porque o que a gente precisa resolver? A gente precisa resolver do acesso das pessoas que não têm condições ao ensino. Seja o ensino fundamental, médio, superior, né? E as cotas têm esse papel de tentarem compensar alguns equívocos, erros históricos do nosso país. Então, eu já fui contra cotas de todos os níveis, porque isso há 10, 15, 20 anos atrás eu acreditava na meritocracia. Mas a meritocracia ela tem um problema. Ela trata as chegadas de um modo heterogêneo, sendo que as partidas não são. Né? Então, assim, você quer que alunos que frequentam escolas diferentes, mundos diferentes, cheguem no mesmo ponto, quando eles não vão chegar. Por quê? Porque as partidas deles são diferentes. Mas não seria mais fácil corrigir nas partidas? Não seria mais fácil. Porque se a solução fosse essa, a gente já teria dado ela. Tem todo um jogo político e é muito difícil fazer isso. Por exemplo, o argumento de que a gente precisa dar escolas melhores, que as pessoas se preparem melhores, que é um argumento que eu ouço há 20 anos. Né? E meus pais devem ter ouvido isso. E nada é feito. Mas mesmo que eu iniciasse agora um processo de melhoria fundamental ali da educação brasileira, em quantos anos eu resolveria isso? Eu ter entrado na UNB do Gama me fez mudar muito a minha visão sobre cotas. Porque lá a gente começou, né, dando não só as cotas, mas um estímulo até para o aluno ali do entorno entrarem na UNB Gama. Então, eu conheço alunos que iam para a UNB Gama só com a passagenzinha mesmo, o dinheirinho da passagem, porque o pai dele era bem pobre, a mãe dele bem pobre. E que hoje tem uma colocação no mercado de trabalho, trabalho para multinacionais, ganham em dólar, né? E esse aluno ele não é qualitativamente inferior ao aluno que entrou por outro meio. Então, para aquela geração ali, se eu esperasse que o filho dele entrasse numa escola boa, que os netos dele entrassem numa escola boa, eu ia levar 30, 40 anos para chegar no que ele chegou num ciclo de 8 anos, 6 anos. Você entende? Uhum. Eu dei a ele a condição de dizer, olha, entra na UNB que eu te dou uma cota, eu te dou uma ajuda. E o cara entrou na UNB e conseguiu mudar toda uma geração em pouco tempo. Então, é claro que a gente precisa de escolas melhores. Mas hoje, a urgência da transformação via educação na população brasileira, principalmente população negra, né? Que a gente fala assim, porque o negro não precisa de ajuda, o negro precisa de apoio para fazer por conta própria, né? E esse discurso vem se perpetuando. Aí você sai na rua,
quem é que você encontra na rua, quem é que você... Veio uma americana aqui no Brasil e disse, olha, eu não tinha me dado conta, mas o racismo no Brasil é tão violento que quando eu ia num hotel ou num restaurante muito chique, nem os garçons eram negros. Você percebe? Quer dizer, se você vai num restaurante normal, a maioria dos garçons é negro. Mas no muito chique, nem os garçons são negros. Ou seja, ele não consegue competir nem dentro do extrato, que seria uma profissão menos valorizada. Entende? Então, esse é o nosso racismo. Um racismo que a gente não percebe, mas ele está na nossa cara. E é preciso fazer alguma coisa. E as cotas são uma das alternativas. Então, assim, eu sou a favor, eu apoio. As cotas elas precisam de um mecanismo apenas de entrada e saída nelas, porque a gente não pode viver de cotas a vida inteira. Senão, é igual essas ajudas, auxílios que se dá aí, Bolsa Família, Auxílio Brasil. Eu preciso dizer como entra. Beleza, como é que entra? Eu não tenho renda. Então, entrou. Agora, como é que eu saio? Né? Como é que eu saio? Talvez esse foi um dos grandes problemas lá do início, né? Quando ele começou. Né? Acabou que muita gente era beneficiada e nem todo mundo que era beneficiado precisava, né? E depois foi democratizando mais e tal. Hoje tem esse Auxílio Brasil aí. Também eu não sou expert nesse assunto. Eu acho que tem que ter auxílio, principalmente para a nossa população depois da pandemia. Tem que ter. O governo está certo, tem que ajudar. Né? O problema é o seguinte, eu vou te ajudar até quando? Porque eu vou perpetuar a pobreza. Eu te ajudo teu filho, ajudo teu neto. Não, pô. Eu preciso te ajudar enquanto você precisa. Você precisa me dizer até quando você quer isso. Até eu trabalhar, então eu preciso te incentivar a trabalhar. Eu preciso te incentivar a empreender, a transformar a tua vida, né? Muito do que acontece, a gente fala de algumas bobagens assim, isso é bobagem. Não é bobagem, não. Eu preciso dar autoestima para as pessoas. Uma pessoa com uma autoestima boa, ela não quer viver de auxílio a vida inteira. Tem uma música do Luiz Gonzaga que ele fala assim, a esmola, ele vicia ou envergonha, né? O cidadão de bem. Então, às vezes, o cara se acostuma com isso. Mas o cidadão de bem, ele se envergonha de ser ajudado. Então, uma família, um cidadão de autoestima boa, ele não quer auxílio a vida inteira, ele quer auxílio no momento que precisa. Né? E isso funciona para nós, brasileiros, japoneses, ingleses. Não adianta dizer, brasileiro só quer vida mansa. Não. Se tem um esquema desse, ele vai viver de vida mansa. Mas eu preciso dizer para ele, olha, eu vou te ajudar, depois você me ajuda a ajudar mais pessoas. Essa é a cota, esse é o auxílio. Tem que ter. Eu não sou contra essas intervenções do Estado na economia, né? O problema é que é muito difícil fazer isso, porque o Estado é um Estado privatizado, é um Estado que já foi repartido entre as corporações, os interesses, né? Qualquer um que ganhe aí, você vai ter os interesses, né, de grupos dominando o Estado. Então são coisas muito difíceis de serem implementadas. Sim. Mas eu acredito muito na capacidade que essas compensações têm de transformar a vida das pessoas. Meu único problema com isso é dizer até quando vai isso. Né? Uma porta de saída, né? Tem que ter. Como surgiu a banda Violeta Groove na sua vida? Aí, rapaz, agora entramos no campo da música. Vamos falar um pouquinho de música? Vamos. Para quem não sabe, eu tenho uma banda, Violeta Groove. Temos músicas autorais no Spotify, em todas as plataformas, Deezer, Apple Music, né? Estamos trabalhando aí com músicas autorais e também tem o nosso show cover, que a gente toca todo lugar por aí. Lá no Pará eu já trabalhava com música. Eu sustentei minha vida com música, né? Minha graduação toda lá na Universidade Federal do Pará, que eu venho de uma família pobre, né? Meu pai era funcionário público, minha mãe dona de casa. E quando eu resolvi estudar, fazer o curso superior, eu tive que me virar, né? Meu pai me ajudava, obviamente, mas é muito filho também, né? Então assim, você vai se virar. Eu aproveitei e comecei a tocar à noite. Quinta, sexta, sábado, domingo, às vezes, né? Nesses dias todos. E com isso eu me banquei, eu consegui me sustentar, fazer minha graduação. Quando eu cheguei em Brasília para fazer mestrado, depois eu fiz doutorado, eu larguei um pouco a música e me dediquei aos estudos.
mas eu me sentia um ser incompleto, né? Sentia aquela vontade de prosseguir, até que eu conheci uma galera na UNB, na psicologia da UNB, e formei minha primeira banda, chamada Psicobanda. Faz sentido, né? Aí a gente começou a tocar e tudo, é uma galera que eu tenho amizade até hoje, a gente volta e meia se encontra para fazer um som. Mas a partir de 2010, 2012, eu comecei a pensar em formar uma banda com a minha ex-esposa, que é a primeira vocalista da Violeta Groove, é minha ex-esposa. Ela cantava e eu tocava, bora canalizar isso aqui para uma banda. Aí a gente tentou os primeiros nomes, nome de banda é difícil, né? Tentou uns nomes aqui, outro ali, não dava certo, não se sentia confortável, até que a partir de 2016 a gente lançou o primeiro CD. E aquela história, sob nova direção agora. Vamos dar uma repaginada. Esquece esses nomes, vamos colocar Violeta Groove. Como é que surgiu Violeta Groove? Eu acho que era a energia que eu tinha com ela, assim, né? Com a minha ex-esposa, vocalista e tal. Ela gostava muito de violeta, de púrpura, ela usava muito púrpura, pintava o cabelo, né? E eu falei, cara, esse nome é bacana, Violeta Groove, porque o nosso som é groovado, né? Então foi daí que surgiu essa história da Violeta Groove. A gente gravou o primeiro CD, durante a pandemia gravou um EPzinho com 3 músicas, e agora em 2022 gravamos um single, né? Uma música isolada. E essa música isolada, ela é uma regravação do trabalho do Tom Jobim e Dolores Duran. Ela chama-se Estrada do Sol, uma música que eles compuseram em 1967 e foi gravada por Agostinho Silva em 68. E aí essa música eu tive a ideia de gravá-la em 2018, eu acho. Eu estava em Portugal e os caras tocando música brasileira para tudo quanto é lado. Você ia num show de uma orquestra, não sei o que, tinha música brasileira. Rádio português, música brasileira. Você ia num barzinho, o cara tocava um jazz, música brasileira. Eu falei, cara, a música brasileira é muito potente. Muito potente. E eu voltei com essa ideia de regravar um clássico com a minha banda, com uma linguagem nova. O tempo passou e agora em 2022 a gente tem uma nova vocalista, né, que é a Sarani. Terminou o casamento? Terminou. Não teve mais como manter, né, a banda, né? Aí essa nova vocalista, ela canta muito MPB, ela gosta muito de MPB. Aí eu falei, não está na hora de eu gravar um clássico. Aí eu peguei essa música, regravei e fiz uma repaginada, digamos assim, nos arranjos, né? Uma releitura. E é o nosso trabalho atual agora que a gente tem trabalhado. Então a Violeta Groove é isso, é uma banda que surgiu dessa maneira, como uma conveniência, digamos assim, né? Em função do meu casamento. E a gente foi ganhando público, a gente é bastante conhecido aqui, principalmente aqui nessa região de Taguatinga, Samambaia, né? E estamos aí tocando até hoje. Qual é o estilo da banda? Qual é o seu estilo musical? Hoje a banda trabalha muito com música brasileira, a gente chama de brasilidades, né? Com influência da música americana, soul music, né? Black music. Então a gente tenta fazer essa mistura aí, né? E por ser de Brasília, um pouco de rock and roll não faz mal para ninguém, né? Falou em nome de banda, eu lembrei do primeiro nome da Legião, né? Que era Aborto Elétrico. Aborto Elétrico. Imagina uma banda com o nome de Aborto Elétrico. Vai ter nome ruim de banda assim lá longe, pois né? É difícil ter nome de banda, né, cara? Depois surgiu Legião Urbana, né? Que já foi no segundo momento do Renato, né? Uhum. Mas possivelmente Aborto Elétrico, mesmo que se tocasse as mesmas músicas, não teria o mesmo sucesso que o Legião Urbana. Não, com certeza não, né? Inclusive, acho que o Geração Coca-Cola é da época do Aborto Elétrico, né? Foi a primeira música, assim, autoral deles, né? E depois ela... Como é que são as apresentações do Groove? Tem alguma coisa de rock, pop, MPB? Tem tudo isso, né? A gente sempre tenta dar um arranjo próprio da banda, né? Para cada música. E a gente toca rock, toca MPB, toca groove, toca samba rock, né? Que é um estilo que junta essas duas coisas aí. Um pouco do axé baiano, assim? Não. Vai ali para Sandra de Sá, né? Que é Tim Maia, esse pessoal que fez essa mistura antes da gente, né?
é um pouco de soul, né? Isso, soul music música americana, né? Mas com negra, muita né? brasilidade, música brasileira. Então, hoje o nosso repertório é esse. Em épocas passadas, o nosso repertório... Porque tem essa história, né? Repertório cover e o repertório autoral. Toca um pouco de cada? Um pouco de cada. É difícil. Aqui em Brasília está difícil para o mercado autoral, né? As casas não... Eu estive conversando outro dia com o músico aqui da UNB lá, o Marcelo Lima, não sei se você conhece ele, e ele falava isso, né, sobre essa questão é difícil, né, tocar música que ninguém conhece, né? As pessoas gostam das músicas que são conhecidas, né? Até a sua música ser conhecida demora um tempo. O mercado mudou muito, né? O mercado fonográfico mudou muito. Ao mesmo tempo em que democratizou, ele deixou todo mundo nu também, né? Assim, deixou você sem muita... Porque assim, você pode colocar a sua música para muitas pessoas ouvirem pelas plataformas de streaming ou YouTube, por exemplo, né? Tá, mas como é que eu chego nas muitas pessoas, né? Aí ninguém quer mais investir na tua banda no sentido de fazer as pessoas conhecerem tua música para você ter sucesso, né? As gravadoras, as produtoras querem que você faça teu sucesso e depois vão procurar. Engraçado, mudou e não é muito ordem, simples, né? Estranho, não é muito simples. A gente tem um esforço muito grande de conseguir público, né? De tocar nossas músicas, né? Em show mesmo, em bar, que o pessoal quer música conhecida, a gente vai e coloca uma música nossa no meio ali para ir convidando as pessoas a virem ouvir a gente. É difícil, não é muito simples. E a gente não tem mais a ilusão de que um produtor vai nos ver num bar qualquer, né? Não sei o quê. Aquela história de antigamente. O ideal seria... Quem sou eu para falar do ideal? Mas assim, eu imagino que se um grande nome grava uma música sua, você vai ter muito mais possibilidade de alcançar sucesso, né? De sua música ser conhecida, né? Talvez seja um caminho. Sim. Mas aí achar essa pessoa famosa, né? Aqui tem a banda que seja generosa o suficiente para, né? Aqui em Brasília tem o Menos é Mais. Que grupo de pagode, né? Eles fizeram um grande sucesso, mas eles eram desconhecidos. Mas bastou o Neymar ouvir a música deles e dançar. E eles hoje estão fazendo shows aí pra... essa coisa é meio aleatória, né, cara? Porque você fica tentando, aí vem um cara aí que gostou da tua música e dá só um like lá e tal, já... Ou então bota num TikTok ou num Reels aí da vida, tua música de fundo. A nossa música, nosso disco, ele toca em vários lugares. Quando você puxa o release lá de execução dela, a minha música toca aqui na América Latina. Por exemplo, tem alguns TikToks aqui na América Latina que usam uma das nossas músicas, né? Isso é interessante. Só que, por exemplo, eles têm acesso a minha música da banda, pelo Spotify. A remuneração do Spotify é baixíssima, né? Para alguém ganhar dinheiro... TikTok também Não, é baixíssimo, é irrisório. Para alguém ganhar dinheiro com essas plataformas, você teria que ter milhões de execuções, né? Então também não é por aí, né? YouTube, por exemplo, você pode bombar, que a gente chama, né? Botar dinheiro para divulgar a tua música, né? Mas não adianta, porque se você tem lá 100 mil visualizações, está lá o número, mas quando você vai ver as interações é 2, 3, 10, ou seja, tem mais robô ali dentro do que gente mesmo para... Então não adianta, eu quero que as pessoas ouçam minha música e gostem da minha música. Eu não quero views, não quero like. É a mesma coisa para os meus perfis, assim, eu não fico bombando, turbinando, né? Eu quero pessoas, assim, né? Eu tenho muito essa coisa assim de ser muito criterioso com minhas redes sociais. Eu tenho até uma experiência para falar. Uma vez uma moça me ligou de uma empresa de São Paulo, empresa grande, para eu dar uma palestra lá para eles. Aí ela falou assim, ela tirou uma casquinha comigo, inclusive, falou assim: professor, pô, e na época eu não tinha muito cuidado com a minha rede social, eu tinha 200 seguidores, eu acho. Poxa, quase não lhe acho, não sabia que era seu perfil, você só tem 200 seguidores. Eu que sou secretária aqui, tenho 15 mil.
Ele disse, tá certo. Não falar nada aqui para não falar bobagem, né? Porque eu poderia dizer, mas você que está me ligando, eu não estou te ligando. Mas eu prefiro ter poucos seguidores e tentar entender, pô, eu conheço a pessoa de tal contexto, foi no dia que eu fui lá na palestra, né? Do que ter 100 mil e não ter organicidade nenhuma. Com a banda é a mesma coisa, eu prefiro pessoas que sejam fãs da banda do que robôs que têm likes e views na banda. Essa questão de visualização ela é terrível, né? O YouTube também joga duro com isso, né? Eu sofro isso na pele, eu sei como é que é. Mas o bom de você ter o público orgânico, porque aquele público é verdadeiro. Né? Quem está vendo a gente, vê a gente porque gosta da gente, sabe que o nosso conteúdo é bom. E eu estou aqui para produzir conteúdo bom. Não quero saber, eu quero produzir conteúdo bom que as pessoas vão ler, pô, que legal. Se você der uma olhada lá no canal, e eu falo isso para todo mundo, não tem conteúdo ruim ali. Vai ter conteúdo muito bom. Muito conteúdo na área da educação. A gente tem psicólogo, a gente tem psiquiatra, psicanalista, a gente tem músicos, a gente tem políticos, deputados, a gente tem conteúdo para todo mundo, para todo gosto, né? Então, assim, hoje a gente prima por conteúdo, por qualidade, conteúdo. E eu acho que é isso que vai levar a gente a ter sucesso ou não. Eu acho que é o que você pensa também. Eu quero que as pessoas gostem do meu conteúdo, da minha música, do meu som. Né? Não se um monte de robô ali fazer uma... Eu não, a gente não precisa... Eu não preciso disso agora. Minha banda não precisa disso. Né? A gente não quer... a gente tá aí, tá na chuva para se molhar, né? Mas sucesso a todo custo, né? A gente não tem mais ilusão. Eu não tenho mais essa ilusão. Eu não posso falar isso para meus músicos, são todos jovens, ainda estão acreditando nisso, né? Eu tenho que deixá-los empolgados. Mas assim, eu não tenho ilusões, né? Eu prefiro dizer assim, eu tenho um trabalho consistente. O dia que a sorte sorrir para nós, a gente vai estar preparado para... Então, assim, o pessoal que está ouvindo aí, né? Localiza a gente lá nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, e você vai ver que o nosso trabalho é caprichado, é de altíssimo nível, né? Porque tudo que eu fiz com música para as pessoas é no intuito de conquistá-las, de agradá-las, de mostrar qualidade, entendeu? Então, assim, não é tipo assim, eu quero 1000 seguidores, eu quero 10 mil, 1 milhão. Não, eu quero que as pessoas se encantem com a minha música. Se vai ser 1, 2, 3, isso aí eu não posso definir. Né? E a persistência é o segredo do negócio. Você que está na sua caminhada aí com o seu podcast, mantenha. Verdade. Professor Dr. Wander Pereira, obrigado pela sua presença aqui no Despluga. O papo foi muito legal, foi muito esclarecedor, né? A gente tratou do assunto aqui da felicidade. Vamos procurar a sua banda lá, né? A Groove, Violeta Groove, e achar as músicas lá. Falo pro pessoal de casa também achar as músicas e curtirem lá nas plataformas digitais. Quero deixar a câmera do Despluga para você fazer as suas considerações e a sua mensagem final. Opa, esse negócio de mensagem final é complicado, né? Mas primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar falando para o seu público, né? É um público rotativo, né? Que a gente bota no ar e as pessoas vão encontrando. Eu queria desejar, cara, felicidade para todo mundo, entendendo que felicidade não é um caminho, felicidade não é uma chegada, felicidade é o jeito que as pessoas caminham, né? Se a gente entender isso, a gente vai descobrir que a gente já é feliz e que tem uma vida boa, uma vida feliz, né? Ninguém chega, acorda um dia e tudo está maravilhoso. É uma caminhada de altos e baixos, como a gente já comentou bastante aqui. E é isso. Eu quero que as pessoas entendam que a felicidade é um jeito de caminhar. Obrigado. Obrigado eu. Quero agradecer você também que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Conteúdo de primeira. Se inscreve no canal aí pra gente. Vai lá no Instagram, lá é Despluga Podcast. Segue a gente lá no Instagram também, tá bom? Deixa o seu joinha aí no YouTube. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Fui.